Olá! Eu tenho uma dificuldade tão grande de fazer com que as pessoas entendam que às vezes você está comendo alguns alimentos que vão virar açúcar. Então, outro dia eu estava com um paciente dizendo assim: doutora, abri uma padaria sem glúten aqui do lado, eu tô super feliz. E eu pensando assim, do que adianta ele trocar o pãozinho com glúten pelo sem glúten? Vamos entender isso hoje definitivamente? Bom, o que acontece? Todo alimento, quando você come, ele é composto de 3 macronutrientes. Então você tem o carboidrato, você tem a gordura e você tem a proteína. Lembrando, só o mel é puro carboidrato. No restante da natureza, todos os alimentos, claro, salve os alimentos de origem animal, que é só proteína e gordura, o restante tem os 3 macronutrientes juntos. Então, quando eu comento que limão tem gordura, fica todo mundo olhando assim, espantado. Só que acontece que cada um desses macronutrientes, ele vai ser digerido, ele vai ser quebrado num determinado momento e lugar. Então, vamos entender o pão, que a gente fala que é sempre o carboidrato. Só que ele não é só carboidrato. Por que eu digo do glúten? O que é o glúten? O glúten é a proteína que tem no trigo. E por que ela é de difícil digestão? Porque o trigo é um cereal. Tudo que é cereal cresce para cima. Então, para que serve aquela proteína? Para sustentar aquele trigo que tem que crescer contra a gravidade. Então tem que ser uma proteína boa, uma proteína poderosa. Só que o problema é que foi modificado esse tipo de proteína, de modo que hoje nós comemos um trigo com 20 vezes mais o glúten que antigamente. Mas tudo bem, estamos falando que o glúten ele não faz bem para a nossa saúde. Perfeito, principalmente para a nossa saúde intestinal e cerebral. Tá, aí vem o paciente e fala: tudo bem, então eu não vou comer o pão com glúten, mas eu vou comer um pão sem glúten. Qual é a diferença? É só a proteína que tem num e não vai ter na outra. É só a proteína que você vai ter no pão com glúten que não vai ter no pão sem glúten. Mas a quantidade de carboidrato, ela é igual. E muitas vezes no pão sem glúten ele consegue ser ainda maior. Portanto, a única diferença é que no pão sem glúten você não tem a proteína chamada glúten, que é complicada para digestão. Ela é uma proteína assim recente na nossa civilização e ela tem ainda o agravante de ter sido, digamos assim, terem feito um melhoramento genético no trigo para ter mais glúten, porque o glúten é que deixa o pão grande, que cresce, que dá crocância. Então, na contramão da saúde, é claro que a indústria alimentícia não sabia disso e pediu então para que a gente tivesse um trigo com mais glúten. Mas isso é um problema. Agora, não adianta você ir para a prateleira do sem glúten, porque o sem glúten é carboidrato. O que é carboidrato, gente? Carboidrato nada mais é do que aquele colar de pérolas que vocês conhecem, que é formado de 3 tipos de tijolinhos. Um é a glicose, outro é a frutose e outro é a galactose. Então, o carboidrato em si nada mais é, na sua grande maioria,
do que um monte de glicose grudadinha uma na outra. Então, quando você está comendo um pão, mesmo sem glúten, você está ingerindo um monte de açúcar que está grudadinho, mas que na hora da digestão você vai ter a separação de cada um e você vai absorver na forma de glicose. Então é por isso que nós temos que tomar muito cuidado, e uma vez isso me chamou muita atenção, porque eu estava fazendo compras, até foi lá na época que a Luciana dos Orgânicos, ela estava num outro local, e naquele outro local tinha uma mocinha assim super simpática que veio correndo e veio me entregar uma bananinha seca. E eu falei, obrigada. Ela falou assim, a senhora não come? Não tem açúcar. Eu falei, como que ela acha que isso aqui não tem açúcar? Aí eu peguei e virei e mostrei para ela. Tá lendo aqui carboidrato? Esse carboidrato, cada 10 gramas que você encontra num alimento, é uma colher de sopa de açúcar que está entrando no seu corpo. Mas ela imaginou que aquela bananinha, por ter ficado sequinha, ela não foi o quê? Acrescida de açúcar. Mas não é porque você não colocou açúcar naquele alimento que ele não vai virar açúcar. Então hoje eu quis tocar assim bastante nesse tema, porque a gente não vai deixar, obviamente, de comer carboidrato. Você quer ver um outro carboidrato que a gente come com frequência? Arroz. Então, o arroz é a mesma coisa, ele vai virar um monte de glicose no seu sangue, mas tem um jeito de você minimizar isso. Então, toda vez que você comer um carboidrato, coloca junto algo que tenha proteína e gordura. No caso aqui do arroz, é o nosso famoso arroz-feijão. Então, o que o feijão vai fazer? A proteína do feijão e a gordura que ele também tem vai fazer com que o carboidrato, o açúcar deste arroz, vá muito mais lentamente para a corrente sanguínea. Eu preciso de glicose. Glicose é a nossa moeda energética. Só que o que a gente não deve é colocar glicose rápida demais e muito frequentemente. Então, no caso de você comprar um pão sem glúten, uma coisa, eu particularmente não gosto que o meu paciente saia da prateleira do com glúten para o sem glúten, mas vamos imaginar que você esteja comendo uma torrada sem glúten. O que você vai colocar aqui? Você vai colocar uma gordura de boa qualidade, por exemplo, abacate. Você pode amassar o abacate, como a gente faz o guacamole, e você pode pôr um tomatinho. Se você gostar de coentro, que coentro é assim, ame-o ou deixe-o, né? Mas um pouco de coentro ou um tempero, e você então comer essa torrada com essa gordura, tudo bem. Isso vai fazer com que você tenha uma alimentação que vai fornecer energia mais lentamente, vai dar saciedade também por mais tempo e não vai fazer uma coisa chamada pico de glicemia. Porque a gente tem muito medo do açúcar, né? Mas sabe o maior medo que nós deveríamos ter? Não é do açúcar, é da insulina. Mas isso a gente conversa depois a respeito, porque é um tema interessante que eu também quero trazer para vocês. Um beijo grande, até o próximo Mais Saúde.